Irmãos queridos, boa noite. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Gálatas, capítulo 5, verso 26. E aproveitando a deixa do pastor Theo, quarta-feira, se a gente passar pelo Grêmio, nós vamos para a semifinal da Libertadores. Se vocês não orarem, é que não me amam. Tá? Então, todo mundo clamando fervorosamente. Gálatas, capítulo 5, verso 26. Eu tenho uma dificuldade tremenda de entender por que esse verso não é o primeiro do capítulo 6. Porque me parece que no versículo 25 ele encerra um pensamento. E aí, a partir do verso 26, ele sai para a aplicação do pensamento. No verso 25, ele está falando sobre a vida no Espírito, a plenitude do Espírito. No verso 26, ele passa a falar sobre as consequências da plenitude no Espírito Santo. É um aspecto prático. E por isso, portanto, nós vamos começar do último verso do capítulo 5, que diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória. Então, aqui é uma das primeiras características da vida cheia do Espírito Santo. É uma vida que se recusa possuir por uma glória vazia, para a qual não há fundamento. Esse é o sentido de não nos deixemos possuir de vanglória, que não nos superestimemos, que não permitamos que tenhamos uma visão sobre nós mesmos que nos faça a lidar com as pessoas como se essas fossem inferiores a nós. É basicamente isso que ele está dizendo. Então, você não se deixar possuir, porque é uma tentação que está muito próxima de nós. Acredito que o grande Martin Lloyd Jones está certo quando ele diz que nós somos reis destronados. Nós estamos privados daquela glória original. Nós fomos criados para brilhar, para resplandecer como as estrelas, para contemplarmos a face de Deus, para sermos felizes, para vivermos em estado de bem-aventurança eterna, para participarmos da felicidade de Deus, para estarmos satisfeitos com o que somos e com o que fazemos. Contudo, houve uma queda. E agora nós queremos, da nossa maneira, retomar aquela posição original. E uma das expressões, portanto, vamos assim dizer, desse movimento de alma, é o ser humano se deixar possuir por vanglória. E quando você se julga, portanto, intelectualmente superior às demais pessoas, quando você chega à conclusão que suas motivações são as mais puras, e que quando você erra por descuido, você erra por exagerar na dose, erra por excesso de virtude. Nós poderíamos multiplicar os exemplos de uma vida caracterizada por vanglória, mas um certo que é infalível, sempre presente na vida de pessoas vaidosas, é o que se encontra na parte B do verso 26, provocando uns aos outros. No grego, é chamando o próximo para uma discussão. Eu estou certo que eu tenho mais cultura do que você. Eu estou certo que eu sou mais perspicaz do que você. Eu estou certo que eu conheço mais a Bíblia do que você. Então, eu o provoco para mostrar a minha superioridade. Você conhece gente assim? Que ama dar início a uma discussão, mas o desejo não é conhecer a verdade. O desejo não é aproximar o interlocutor querido dessa mesma verdade. O desejo é ostentar saber. O desejo é o de desconstruir o pensamento do próximo, a fim de dar vazão a um sentimento, conforme diz o apóstolo Paulo, de vanglória. Então o apóstolo Paulo diz, isso não é coisa de gente cheia do Espírito Santo. Isso não glorifica a Deus. Em outras palavras, isso não é coisa de crente.
Você deve regular o que sua boca vai falar no coração. E procurando, nesse sentido, ser sempre pragmático, visando o fruto, visando o resultado, que é a transformação da vida daquele que a graça de Deus botou em seu caminho. Não para você entrar em discussão, chamá-lo para um duelo, mas para você edificá-lo em amor. E em conexão a isso, tendo inveja uns dos outros. Porque se o seu foco é brilhar, é se sentir amado, honrado pelas pessoas, mas inevitavelmente você vai se ressentir da presença daqueles que aos seus olhos revelam mais inteligência, que você percebe que estão meio que fazendo sombra à sua vida, seu ministério, à sua atividade profissional. Então, você é tomado por esse sentimento de inveja, que o leva a desejar o que o outro possui. Sabe? Sendo que nisso aí, até um sinal de vida. Porque pior do que a vaidade é o orgulho, porque no orgulho eu estou pouco me preocupando com quem você é, com o que você pensa a meu respeito. Sabe? Porque simplesmente eu não tenho que gastar o meu tempo com alguém que esteja tão abaixo de mim. O louvor de todos em nada mudará a minha posição no universo de criatura singular aos meus próprios olhos, e às vezes a pessoa chega à conclusão que é aos olhos do próprio Deus. Então não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não há mínima dúvida que o apóstolo Paulo está aqui também apresentando um remédio para as relações interpessoais da igreja. Ele está dizendo que se esse sentimento estiver presente no nosso coração, inevitavelmente haverá discussões teológicas improdutivas. Haverá cismas, que é diferente de divisão. A divisão, às vezes, é necessária, quando você tem que se apartar de uma igreja apóstata e que se recusa a se arrepender, mas o cisma é sempre pecaminoso. Quando que acontece um cisma? Quando cristãos verdadeiros se dividem por tolice. Quando não há um fundamento para a ruptura da comunhão. Em geral, cismas ocorrem em razão da presença desse sentimento de vanglória. Verso 1 do capítulo 6. Irmãos, observe, portanto, que tudo que ele passa a falar é regulado por essa palavra. Porque, na verdade, o que ele quer é que as relações interpessoais no corpo de Cristo se transformem em prova sociológica da existência de Deus. Que o não cristão, ao ver o modo como nós nos relacionamos uns com os outros, seja levado a dizer que Deus só pode estar no meio de nós em razão da presença de um amor que não é encontrado em nenhum outro lugar. Então ele diz, irmãos, aqui ele passa a tratar de um problema sempre presente na vida da igreja. Se alguém for surpreendido em alguma falta, simplesmente aprove a Deus que você tomasse consciência ou que você testemunhasse de um tropeço de um irmão. Alguém que visivelmente deixou de glorificar a Deus numa área de sua vida. Aqui então o apóstolo Paulo está tratando da seguinte questão: o que fazer quando nós somos testemunhas de um erro, de um equívoco, seja doutrinário, moral, praticado por um irmão na fé? E aqui eu confesso que me bateu um peso no coração quando mais uma vez hoje eu estava meditando sobre essa passagem, porque há uma tendência
em muitos de nós, não em todos, mas pelo menos é assim que eu me sinto muitas vezes tentado a me comportar, de não intervir, de não querer assumir uma postura moralista, de deixar a pessoa respirar, ser autêntica. Mas, gente, o apóstolo Paulo, nessa passagem, diz que se por um lado nós não devemos ter comportamento de juiz, de maneira que as pessoas se sintam exasperadas quando nós aparecemos, por outro lado, nós não podemos lidar irresponsavelmente com os nossos irmãos na fé, a ponto de detectar o erro, ver o irmão caminhando para uma tragédia pessoal e ficarmos calados. Aí o apóstolo Paulo diz, na verdade é o seguinte, isso aqui é eco de uma declaração que nós encontramos lá no livro de Gênesis. Caim, onde está Abel, teu irmão? Essa é uma pergunta que é feita a você e a mim. O que o apóstolo Paulo está declarando, na verdade, é um princípio que serve de fundamento para essa injunção, é que nós somos tutores dos nossos irmãos na fé. E isso pode ser praticado com doçura, com amor, com bom senso, de modo não moralista. Olha o que ele diz. Se alguém for surpreendido em alguma falta, aprove a Deus que você testemunhasse a cena. Vós que sois espirituais, é interessante o que ele está dizendo aqui. Aqui ele não está sendo jocoso. Nos melhores comentários que eu li me preparando para essa pregação, o ponto de vista dos autores, Calvino, John Stott, William Hendrickson, é que o apóstolo Paulo está falando de gente que vivia, naqueles dias, vida acima da média. São os espirituais. Nós poderíamos dizer, os cheios do Espírito Santo, os tornados maduros pela graça de Deus, os que foram feitos sábios pela ação do Espírito e do governo providencial de Deus em suas vidas. Então, observe que o apóstolo Paulo aqui também está fazendo eco às palavras de Cristo, que esse negócio de você retirar cisco do olho dos irmãos requer habilidade, e os seus olhos têm que estar funcionando bem. Por isso que ele diz, isso aqui é tarefa de um grupo seleto. Isso aqui é tarefa de gente que não vai esmagar a cana quebrada, não vai apagar a torcida que fumega. Por isso que ele diz, vós que sois espirituais, corrigiu. Esse corrigiu, aqui não tem o sentido de uma admoestação descaridosa. Não é aquilo que nós costumávamos chamar de pito. É a tentativa de trazer essa pessoa de volta para a sobriedade, de volta para o caminho, de volta para uma vida de santidade. Então, vós que sois espirituais, corrigi-os. Agora, veja só. É muito importante que nós saibamos disso. Que o fato de termos a verdade nos nossos lábios e algo, portanto, verdadeiro para dizer para alguém, não é suficiente para que falemos aquilo que podemos e devemos falar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que essa verdade tem que ser regulada pelo amor, senão será trágica. Você corre o risco de dizer a verdade, o que a pessoa está realmente precisando ouvir, mas devido ao espírito com que você comunica. A verdade, o seu interlocutor fecha o coração para o que você está falando. Por isso, ele diz, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. O que é um espírito de brandura? É uma
disposição de alma para tratar a pessoa com doçura, com amor, com misericórdia. E qual é o fundamento dessa correção doce? O fato de que você é companheiro de tentação desse irmão caído. Você está exposto às mesmas fraquezas. Por isso que o apóstolo Paulo conclui dizendo: e guarda-te, vigia, tenha cuidado para que você não seja também tentado. Dizendo, portanto, que a queda desse irmão, e em não poucas ocasiões, o que ele teve que colher do que semeou, sirva para você de advertência, levando, portanto, a temer tomar o mesmo caminho. Pode ser, na verdade, eu não vi nenhum estudioso fazendo uma leitura dessa passagem, tal como eu vou fazer agora, mas pode ser que o apóstolo Paulo esteja também aqui falando do risco de você passar a se interessar pelo tema do aconselhamento. E, portanto, de você se deixar contaminar. Ou então, do diabo desqualificá-lo, levando, portanto, a praticar o mesmo erro do qual você está tentando demover seu irmão na fé. Ok? Então, portanto, em suma, vamos tentar resumir aqui em umas 3 palavras. Ele está aqui falando sobre responsabilidade, que nós devemos cuidar dos nossos irmãos na fé. Segundo lugar, ele está falando de brandura, mansidão, doçura, e em terceiro lugar, ele está falando de humildade. Você não está em condição de admoestá-lo de uma forma severa, porque você também é filho de Adão. É mais ou menos aquela história do famoso pregador John Bradford, que contam que, ao ver uma pessoa sendo levada para o cadafalso, para sofrer pena de morte, por enforcamento, contam que ele teria dito para uma pessoa que estava ao seu lado a seguinte coisa: ali estaria eu, John Bradford, se Jesus não tivesse tido misericórdia de mim. Se Deus não tivesse compadecido da minha vida, eu teria tomado o mesmo caminho. Verso 2, isso aqui é lindo, gente. É uma das injunções neotestamentárias mais lindas, mais profundas, mais necessárias, mais reveladoras do espírito da ética cristã. Levai as cargas uns dos outros. No grego, ressalta John Stott, o apóstolo Paulo está falando de um peso pesado. É de alguma coisa que faz a pessoa vergar. O apóstolo Paulo, portanto, está falando sobre a condição humana nesse planeta. Todos os seres humanos têm cargas a levar. E nesse sentido, nós e os nossos irmãos da fé não estamos excluídos desse infortúnio. Então essas cargas podem ser de natureza inconsciente, fobias, neuroses, um parente muito próximo, um filho querido que sofre de uma patologia severa. Essa carga pode ser o desemprego, essa carga pode ser um período de muito desencorajamento, pelo qual seu irmão na fé está atravessando, uma tentação, em que a pessoa se sente moralmente, absolutamente vulnerável. E o apóstolo Paulo então declara que nós devemos levar as cargas uns dos outros, o que levou Martinho Lutero a comentar essa passagem, a dizer que nós cristãos devemos ter ombros largos, se não me falha a memória, e ossos fortes, a fim de
ajudarmos os nossos companheiros de jornada espiritual a carregarem seus fardos. Então, como que isso se dá na prática? Quando nós pegamos do que é nosso, e às vezes do que vai nos faltar, a fim de suprirmos uma demanda qualquer da vida de um irmão. Quando nós passamos uma noite em claro na casa de alguém, aconselhando, chorando, orando. Quando nós, em amor, ministramos a palavra de Deus na intenção de consolar, de levantar o abatido, de apontar para Jesus Cristo, o seu perdão revelado no Calvário. Na verdade, essas cargas são das mais diferentes naturezas. E os modos também de se prestar essa solidariedade, os mais variados. Agora, preste atenção, isso é de uma importância tão central para o cristianismo, que o apóstolo Paulo conclui a sentença dizendo a seguinte coisa: e assim cumprireis a lei de Cristo. E aí então, você tem a lei de Moisés e tem a lei de Cristo. Qual é a diferença entre ambas? A lei de Moisés tem como intenção chamá-lo para uma espécie de aliança com Deus baseada em desempenho, que o leva, portanto, a esperar obter a salvação através de trabalho duro. A lei de Cristo tem duas características. Em primeiro lugar, ela não se apresenta ao homem como um caminho de redenção. Ela não declara que os que trabalharem duro receberão o abraço de Deus. A lei de Cristo tem como característica anunciar um perdão gratuito, uma justiça que é imputada e não infundida. Contudo, uma vez que um ser humano, que um homem ou uma mulher, tenha passado por essa experiência, é chamado por Cristo, livre agora de toda condenação, de todo fardo de culpa, para viver uma vida de amor, para viver uma vida, eu não me canso de dizer isso, descomplicada. Livre, portanto, da culpa, livre das tentativas infantis de comprar o amor de Deus, livre das leis cerimoniais. O crente agora se faz valer desse tempo que a graça lhe proporcionou, que não é mais gasto com lágrimas, com penitências, com a prática de comportamento infantil, a fim de se dedicar às obras do amor. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, veja só, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, não há mínima dúvida que com isso ele está declarando que viver uma vida no espírito do cristianismo é amar. E a expressão mais basilar desse amor se chama misericórdia, que é aquele sentimento, aquela expressão do amor que nos leva a socorrer os que ele sofre, quando o que sofre não tem subsídios para se livrar do que o infelicita. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a ética cristã tem como princípio basilar o exercício da misericórdia. Então, portanto, isso significa você olhar para o seu lado e se deparar com alguém que está encurvado pela vida. O chamado de Cristo é para você oferecer o ombro e ajudar essa pessoa, portanto, a carregar o seu fardo. Obviamente, isso será custoso para você. Isso pode drenar suas energias. Mas, se você me permite falar da minha experiência como pastor, é justamente em razão
do exercício dessa misericórdia que você acaba descobrindo que não tem problema na vida. Confesso a você que, por conta do contato com tanta gente, não quero ser duro contigo, mas é o que eu procuro viver. Se eu tiver que chorar, eu quero chorar bem, por um real motivo, porque diante do que eu vejo na vida, sinceramente, eu não me vejo em condição de chorar, sim caminhar e pedindo a Deus graça para não me tornar uma espécie de filho mimado. Verso 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Não há mínima dúvida, como ressalta João Calvino, ele não está dizendo aqui que nós não somos nada. O que ele está dizendo é que o problema está em você julgar que é alguma coisa, julgar que é a referência da bondade, julgar que é a referência da santidade, julgar que é a referência da pureza, mas não é nada. E isso, portanto, faz com que você se engane. Sua vida é infrutífera, você não busca a correção, a transformação do seu caráter, e eu não sei, mas eu tenho a impressão que as pessoas mais complicadas de nos relacionarmos na igreja são aquelas que poderíamos chamar de justas aos seus próprios olhos. Elas não têm erro. Elas se comportam como se não precisassem de salvação. Esse aqui é um sentimento perverso, porque isso faz com que você não leve a carga dos irmãos. Você não lida com ninguém com solidariedade, com misericórdia, com compaixão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E isso é péssimo para você. Por quê? Você passou a ter uma visão hipertrofiada de si mesmo. O que o leva, portanto, a lidar com o sentimento de superioridade com os irmãos e prescindir da graça de Deus. Verso 4. Mas prove cada um o seu labor. Ele está dizendo com isso que cada um trabalhe com as próprias mãos, que cada um permaneça no seu posto, que cada um cumpra a sua vocação, que você não deve determinar a imagem que tem de si mesmo mediante comparação feita com irmãos que caíram. Ele está dizendo que a fraqueza desses irmãos, a queda desses irmãos, os erros cometidos por esses irmãos não nos justificam. Olha se esse não é o pensamento. Vamos lá. Mas prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Prove cada um seu labor, leve as cargas dos irmãos, que você seja na igreja uma referência de amor misericordioso. E fuja de toda tentativa de se avaliar a partir de uma comparação nada justa, feita com a vida de irmãos que tropeçaram. No dia do juízo final, me lembro de uma pregação muito antiga de Charles Finney, ele dizendo a seguinte coisa, num dos seus sermões, que no dia do juízo final, nós não vamos dar contas dos pecados dos irmãos, mas sim dos nossos. Portanto, que cada um atente para a sua própria vida, para a forma como está administrando, como está vivenciando o seu cristianismo. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Com isso, ele está dizendo, essa é uma possível interpretação. Os comentaristas bíblicos não são unânimes quanto à interpretação desse versículo, mas uma possível interpretação é que cada um de nós levará um fardo, que é o trabalho realizado
no reino de Cristo, que envolveu lágrimas, que envolveu oração, que envolveu confissão, que envolveu súplica pelo socorro do Espírito Santo, sabe? Então, cada um vai levar esta obra, este fardo, esse trabalho à presença de Deus no dia do juízo final. No dia em que homens e mulheres terão que comparecer diante do tribunal de Deus. No caso dos réprobos, dos chamados ímpios, a fim de que estes conheçam os motivos pelos quais não serão admitidos na Nova Jerusalém. E no caso da igreja, para que estes vejam, palavras de Agostinho, os dons de Deus, ou melhor, Deus coroando os seus próprios dons na vida da igreja. É Deus, portanto, nos elogiando, nos galardoando, nos abençoando em razão daquilo que Ele fez através das nossas vidas. Verso 6. Aqui, o apóstolo Paulo faz uma defesa da classe das mais encantadoras que a gente pode encontrar na Bíblia. Aqui ele está pensando em nós, ministros do Evangelho. Então, olha o que ele diz. Mas aquele, veja só, ele está pensando na vida da igreja. Qual é o seu objetivo? Notem bem, o seu objetivo é ter uma igreja cujas relações, aqui plagiando Francis Schaeffer, cujas relações sejam uma prova, uma evidência sociológica da presença de Deus, da existência de Deus, do poder de Deus. É o ímpio entrar aqui e se chocar, não em razão dos carros que estão estacionados, sabe, não em razão da beleza das nossas vestes ou da sofisticação do santuário, mas em razão da beleza dos nossos relacionamentos humanos. Só que aqui ele diz o seguinte, que isso envolve a vida do pastor. Olha o que ele declara. Mas aquele que está sendo instruído, quem é o que está sendo instruído? É aquele que se senta para ouvir o mestre cristão. É um exercício de humildade. Mas que está, note bem, ele está sendo instruído. Com isso, o apóstolo Paulo está declarando que o ministério pastoral tem como missão precípua falar, ensinar. Então, o pastor deve ver a pregação de domingo, de uma forma especial, como uma das suas como é que eu poderia dizer? Uma das suas obrigações mais urgentes, e como sua maior expressão de amor pela vida da igreja. Porque é esse o principal benefício que a comunidade da fé vai oferir do relacionamento com o ministro. É a instrução. Então ele está falando de pessoas que passaram a conhecer o que não conheciam. Ele está falando de pessoas que estão sendo instruídas. Elas, veja só, elas estão participando da forma mais excelsa de investigação intelectual. Elas estão expostas aos benefícios do exercício de uma vocação que comunica ao homem algo que ele não pode encontrar em nenhum outro lugar de nenhuma outra forma. Então ele está chamando a igreja para se dar conta do que significa ser pastoreada por um pregador da palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam ter consciência do que isso representa para a vida de vocês. É uma grande expressão do amor de Deus botar esse anjo em sua vida. De Deus falar através dele para você e para os seus familiares. De Deus impedir que você tome caminhos de morte
em razão do que o mesmo Deus faz na sua vida através do ministro da palavra. Ele está falando de homens que abriram mão de tudo. Homens que tomaram a decisão de viver como os pardais, de depender da providência divina. Especialmente no primeiro século. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, veja só, não é aquele que está participando de festival gospel. Não é isso. Não é aquele que perece sob púlpitos carentes da unção do Espírito Santo. Ele está falando de pessoas que estão sendo instruídas. Elas estão conhecendo melhor a Jesus Cristo. Elas passaram a ter consciência do caminho da redenção. O ministro do Evangelho está propiciando essas pessoas a terem acesso às insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Ainda agora à tarde, eu estava pensando nas pessoas que cruzaram o meu caminho, minha vida. Não sei por que minha mente foi levada para esse tipo de pensamento. Eu estava estudando Gálatas, e então, de repente, deixei os livros de lado, a Bíblia, botei a minha cabeça no encosto da poltrona e fiquei pensando, meu Deus, quais foram as pessoas que tu usastes de uma forma decisiva na minha vida? Que eu posso dizer, eu atribuo parte do que eu sou a elas. Então eu pensei nos benefícios, os mais diferentes benefícios que eu oferi do contato com os mais diferentes tipos de pessoas. É claro que eu tive que pensar nos meus anos iniciais de vida cristã na Betânia. Devo tudo a essa igreja. Devo minha vida ao reverendo Antônio Elias, ao Theo, Lucília, meu Deus, tantos que me ampararam. Eu não tenho história de trauma com a igreja. Eu só tive 2 igrejas na vida, a Betânia e a Igreja Presbiteriana da Barra, com experiência sobre todos os aspectos, profundamente bem-aventurado, que eu fui tratado com dignidade, fui objeto do perdão, da paciência dos irmãos. Aí me lembrei do que representou para mim os volumes de Romanos e de Efésios de Martin Lloyd Jones chegarem nas minhas mãos. Meu Deus, não tem como calcular o que o ministério desse homem fez pela minha vida. Domínio próprio, sabedoria, bom senso, amor por Jesus, fé reformada, as conexões que ele estabeleceu, porque a partir dele eu fui entrando no mundo do puritanismo e conhecendo o que de melhor, aos meus olhos, se pode ser encontrado na tradição de espiritualidade calvinista. Não tem como calcular os benefícios que podemos auferir do contato com ministros da palavra de Deus, cultos, santos e bons expositores bíblicos. Então o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa: aquele que está sendo instruído na palavra, veja só, não é aquele que passou a conhecer melhor Freud, não é aquele que passou a conhecer melhor Marx, não é aquele que ouve no culto falar mais sobre Foucault do que sobre Jesus Cristo, é que está sendo instruído na palavra. Me lembro do reverendo Antônio Elias, ele me dizia o seguinte, que essa aquisição de cultura, ela é boa para regular a pregação, não para você ficar citando nomes. Ela funciona para evitar você falar besteira. É de um valor incalculável. Mas o nome que tem que ser pronunciado, aquele que tem que ser exaltado, é Jesus Cristo. Então ele está falando o que está sendo instruído na palavra. Interessante que no grego a palavra instruído é a raiz da palavra catequese. Aquele que está sendo catequizado, aquele que está sendo ensinado na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você está sendo instruído por um servo de Deus, não permita que esse trabalho se torne um fardo para ele. Não permita que a experiência do contato dominical com a igreja o exaspere e seja um fardo para a sua família.
que ele viva com dignidade, que ele tenha dinheiro para comprar livros, que você lhe permita desenvolver-se intelectualmente, ou se desenvolver intelectualmente, que você não exija dele aquilo que vai prejudicar o seu trabalho no púlpito, que você não espere que ele assuma funções administrativas, ele é ministro da palavra. Não é sábio que ele sirva as mesas. Eu me lembro aqui, não sei se é uma comparação muito boa, mas é que está me vindo agora. Durante um tempo nós tínhamos uma reunião de estudo bíblico na praia, na Sernambetiba, na casa do ex-jogador de futebol Jorginho. Vários atletas, campeões do mundo, participaram daqueles encontros. E, inclusive, que me permitiu conhecer o submundo do futebol e perder muito o interesse por futebol. Apesar do Botafogo, que aí já é o inconsciente, aí é Lucília, 20 anos de análise, né? Mas uma coisa que eles me disseram, entre tantas, era o treinamento do Romário. Alguns deles tinham jogado com o Romário. Diziam o seguinte, que ele passava o tempo inteiro com alguém cruzando bola para ele matando no peito, chutando para o gol. Aí o cara cruzava da direita, cruzava da esquerda, era isso. Recebiam o chamado tratamento VIP. E ele se dedicava àquilo que o preparava para a execução daquilo que ele sabia fazer de melhor, que é fazer gol. Como que isso foi importante para a carreira dele, presumo. E como que houve, portanto, a boa dose de sabedoria naqueles que entenderam que estavam diante de uma pessoa especial e que numa partida de futebol ele tinha que estar na área, não podia voltar para marcar, não tinha que acompanhar centroavante, estar na pequena área do seu time, mas está lá, fixo, e o time servindo a ele, pronto. Então é isso, é triste ter que reconhecer isso, mas foi um grande jogador de futebol. Bom, mal comparando, é mais ou menos assim que nós deveríamos lidar com os ministros da Palavra de Deus. Eu me lembro que lá na Barra, isso deve fazer uns 15 anos, foi um diálogo franco que eu tive com a igreja, ao qual eu devo a minha sobrevivência na instituição. Eu disse para eles o seguinte: vocês querem as minhas mãos ou querem a minha cabeça? Se vocês quiserem as minhas mãos, eu participando de todas as reuniões das sociedades internas, em tudo que vocês me pedem para estar envolvido, não esperem bons sermões. Me lembro de John Owen. John Owen gastava 30 horas num único sermão. Isso é amor, isso é zelo. Esse homem saber que vai ter no domingo centenas de pessoas que terão se dirigido para o templo no caminho dizendo: fala hoje comigo, Senhor, que o teu servo ouve. Então esse homem tem que ter tempo. Martim Lutero, por exemplo, no comentário sobre a carta aos Gálatas, ele ressalta a importância do ministro estar liberado dos trabalhos dessa vida para se dedicar a esse livro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, porque ele está lidando com um mundo de informação. Século 21, ministro da palavra, ele tem que pelo menos, olha, eu não vou nem falar aqui sobre ter noção básica de psicanálise, de sociologia, de economia, de teoria econômica, de ciência política, que é algo recomendável, uma vez que as Sagradas Escrituras têm conexão com esses campos de saber. E é muito difícil, complicado, um ministro fazer uma exposição fiel das Sagradas Escrituras sem entrar em diálogo com esses campos de conhecimento. Então, o conhecimento básico é bem-vindo. A cultura geral é louvável, mas se formos nos ater ao campo da teologia, ele tem que ser bom em teologia sistemática. Ele vai ter que conhecer Agostinho, vai ter, pelo menos, seria ótimo. Dá para ser pastor sem, mas é incalculável benefício para a igreja se esse homem tiver uma formação em patrística,
em Agostinho, na teologia da Idade Média, especialmente se ele conhecer Anselmo de Cantuária e Tomás de Aquino. Ele tem que estar familiarizado com Lutero e com Calvino. Ele deve conhecer as obras que foram referência, os grandes tratados de teologia, ao longo dos séculos depois da Reforma Protestante. Ele tem que ser bom de Bíblia. Me lembro do reverendo Antônio Elias falando: meu filho, 3 conselhos: faça um curso de impostação de voz, aprenda inglês e estude o grego. Foram os 3 conselhos que ele me deu quando entrei no Ministério Sagrado. Então seria ótimo se ele pudesse estar em condição de fazer uma exegese do grego. E ainda hoje eu lia dizendo de Zwinglio, dizem que Zwinglio, o reformador suíço da cidade de Zurique, que ele tinha de memória o Novo Testamento inteiro no grego. No grego. Coisa impressionante. Então ele vai ter que ser bom de Bíblia. Vai ter que conhecer os textos, seus personagens, ter uma noção de geografia bíblica. Vai ter que estar munido de bons comentários. Depois ele tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, de apologética. Porque ele vai lidar na igreja com pessoas com questões intelectuais. Por exemplo, pessoas que vão querer saber que relação eu devo manter com o livro de Gênesis à luz das teorias de Darwin. Então, ele vai ter que ter contato com a apologética, ele vai ter que conhecer a história da igreja. Essencial conhecimento de história do cristianismo, história das instituições, história do desenvolvimento do pensamento cristão, história da expansão do cristianismo. E, por fim, ele vai ter que estar familiarizado com as implicações éticas do Evangelho. Eutanásia, aborto, pena de morte, conceito de guerra justa, monopólio do uso da força, democracia, economia de mercado. Ele vai ser bombardeado, e dependendo do perfil social da igreja, ele vai ser bombardeado com todos esses tipos de questão. Não tem a mínima condição desse homem, ele se dedicar às tarefas que hoje um pastor presbiteriano típico se dedica nas nossas igrejas. Por isso, essa é a razão da decadência do nosso púlpito. Não estou falando de um homem numa redoma, não estou falando de um homem que não interage, um homem que não pode ser encontrado. Sabe, eu me lembro mais uma vez citando o reverendo Antônio Elias, ele falando para mim: segredo para não faltar sermão para um pastor. Falou 2 coisas: leitura regular, nunca mais me esqueço disso, leitura regular das Sagradas Escrituras, falando: meu filho, leia a Bíblia diariamente em espírito de oração, e segundo, mantenha contato com as pessoas. Porque se você mantiver contato com as pessoas e lendo as Sagradas Escrituras, não vai faltar material para pregação. Mas esse homem vai ter que ter tempo para estudar. Eu, por exemplo, não quero aqui dar como referência nem nada, mas um pacto que eu estabeleci com a minha igreja, que tem me ajudado muito, é não trabalhar de manhã. Minhas manhãs são todas dedicadas à oração, à leitura das Escrituras, à leitura de bons livros, à leitura de jornais, e ainda sobra um tempinho para fazer um exercício físico ou outro. E aí depois vou à tarde e noite servir a Cristo. Eu tenho praticado, aí, isso se tornou hábito na minha vida, e eu devo muito a essa liberdade que a Igreja Presbiteriana da Barra me deu. Bom, mas é aquilo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse homem, para sobreviver ao sistema, ele vai ter que contar com a boa vontade dos irmãos. Né? Não vos enganeis. Parece que o apóstolo Paulo já estava percebendo naqueles dias uma falta de cuidado pelo bem-estar dos ministros. Calvino diz a seguinte coisa, que em geral, a igreja passa a menosprezar o ministro